Dai-nos luz é o hino que agora vamos cantar com o número 311. Vamos cantar a primeira, segunda e terceira estrofes. Precisamos pedir ao nosso Deus esta luz para iluminar o nosso caminho. E agora, reverentemente, peço a todos para nos levantarmos e cantar o hino Sejas Louvado. Sejas louvados.
Santo e bom Pai que estás nos céus, os nossos corações fazem silêncio, Senhor, perante a Tua presença. Que o Teu Santo Espírito possa influenciar as nossas mentes para que a mensagem que vai ser apresentada possa ser um verdadeiro alimento espiritual para as nossas vidas. É o que te peço em nome de Jesus. Para darmos continuidade ao culto esta manhã, vamos cantar o hino Foge para o Monte 180. Ajoelhemos-nos para a oração. Altíssimo Deus, nosso querido e amado Pai que estás no céu, é com muita alegria, Senhor, que estamos na Tua presença esta manhã. E também, Senhor, com muita gratidão nos nossos corações, reconhecidos pelas inúmeras bênçãos que tens concedido ao Teu povo e a cada um de nós, individualmente, Senhor. Te agradecemos pela boa semana que nos concedeste, com vida, saúde, trabalho, a graça de termos o pão de cada dia, mas sobretudo termos também o alimento da Tua palavra, Senhor. Cada dia nos traz esperança. Obrigada, Senhor, pelas Tuas promessas que nos fazem ter a certeza, Senhor, do Teu amor por nós, da Tua salvação e da Tua presença a dirigir a nossa vida, Senhor, quando nós consentimos e desejamos. Obrigada, Senhor, por nos congregarmos nesta hora e neste Teu santo dia, nesta manhã, na Tua casa de oração. Desejamos, Senhor, manifestar a nossa gratidão, mas também, Senhor, desejamos ouvir a Tua santa palavra e aquilo que tens para trazer a cada um de nós hoje. Senhor, rogamos-te uma bênção em primeiro lugar para o Teu servo, que Tu o inspires, Senhor, como certamente já o fizeste, e que a mensagem, Senhor, trazida até nós seja vinda de Ti, seja clara, Senhor, e tenha o objetivo de nos alimentar, de nos elevar espiritualmente
e, sobretudo, Senhor, de corrigir alguma coisa que porventura não esteja bem ainda na nossa vida, Senhor. Obrigada porque estendes o convite a cada um de nós de nos chegarmos a Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti e nas Tuas mãos está a salvação e a solução de todo e qualquer problema que tenhamos, Senhor. Nesta hora também, a nossa oração vai para todos aqueles nossos irmãos que gostariam de estar aqui e por algum motivo estão impossibilitados, seja debilidade física ou espiritual. A cada um, Senhor, ajuda, abençoa, fortalece e que também, Senhor, nos momentos difíceis da nossa vida, sejam eles quais forem, que não deixemos a Tua mão, mas pelo contrário, Senhor, nos aproximemos mais de Ti. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos espirituais que nos tens dado, porque cada dia, Senhor, tens falado ao nosso coração, à nossa mente e desejas o nosso melhor, o nosso bem-estar. Ajuda-nos, Senhor, a sentir a influência do Teu Espírito, falando e dirigindo também a nossa vida, Senhor. E que isso se reflita num caráter perfeito, segundo a imagem de Jesus. Rogamos também uma bênção preciosa nesta manhã para todos os jovens, não só os que estão aqui presentes na Tua Santa Casa de Oração, mas também aqueles que estão reunidos na jornada, Senhor. Que todo o programa seja uma bênção para eles e que o fortaleça, Senhor, a sua fé num Salvador que os amou e que os ama e que um dia morreu por eles e deseja também, Senhor, o seu bem-estar físico e a sua robustez espiritual. Rogamos-te uma bênção para todas as visitas que estão entre nós e que nos conduzas ao longo deste dia, que em tudo possamos honrar o Teu nome e fazer a Tua vontade. Te suplicamos e agradecemos tudo no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nesta manhã do Dia do Senhor, desejo cumprimentar a todos os irmãos, irmãs, jovens, visitas que estão entre nós e também aqueles que nos escutam pela internet, que possam ter todos um sábado abençoado. É sempre um privilégio quando nos vemos no Dia do Senhor uns aos outros e podermos desfrutar da companhia uns dos outros e também unidos no estudo da Palavra do Senhor. Que seja um sábado feliz, um sábado abençoado. E nesta hora também desejo, antes de passarmos às ofertas, trazer até vós uma leitura do Departamento de Mordomia. No livro de Provérbios 22:6, diz assim a palavra do Senhor: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Este trimestre, as nossas ofertas destinam-se à divisão sul-asiática, que inclui o Butão, a Índia, o Nepal e ainda as Ilhas Maldivas. Com uma população acima de 1,3 milhões de pessoas e quase 1,6 milhões de adventistas do sétimo dia, a divisão sul-asiática tem uma média de um adventista para cada 870 pessoas. Grande parte deste crescimento tem vindo a ocorrer nos últimos 20 anos. Em 1995, a divisão tinha um número de membros inferior a 200 mil. A base para este tremendo crescimento foi estabelecida nos últimos mais de 100 anos, à medida que escolas adventistas têm vindo a ser estabelecidas por toda a região. Milhares de alunos não são cristãos, matriculam-se nas escolas adventistas. Hoje, as escolas adventistas continuam a ter uma reputação de excelência académica e de um ambiente acolhedor e seguro para as crianças.
Os pedidos de matrícula continuam a ultrapassar as capacidades de inscrição. As nossas ofertas irão ajudar a alargar as infraestruturas de 4 escolas na Índia, o que permitirá que mais crianças recebam uma educação de excelência, ao mesmo tempo que aprendem acerca de quanto Jesus as ama. Além disso, contribuirão para a construção de um centro de formação para reuniões da Igreja e programas de formação no centro da Índia. Apelo: as nossas ofertas podem ajudar milhares de crianças na Índia a conhecerem a Jesus. O nosso apoio resultará em vidas transformadas, por isso sejamos generosos. Pai nosso, Pai Celestial, aceita e recebe estas ofertas. Usa-as para a tua glória, para o avanço da tua obra. É esta a oração. Amém. Por isso, agora de seguida, irmãos, vamos dar a possibilidade às crianças recolherem as suas ofertas para a obra do Senhor. Ainda temos algumas, elas são bem-vindas. E a seguir vamos também manifestar diante do Senhor a nossa fidelidade e a nossa generosidade. A todos um bom sábado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui para te agradecer a vida, a alegria, as bênçãos que tu nos dás. E é assim que nós trazemos com alegria as ofertas e os dízimos. E neste momento quero pedir-te que sejas o guia
daqueles que as vão distribuir e que elas possam contribuir para abreviar a tua vinda e o nosso encontro contigo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ó, estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvores e tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvores e sua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Amém.
Cumprimento a todos os irmãos nesta manhã de sábado. Olho para a sala e vejo realmente visitas no nosso meio, isso agrada-nos imenso. Queria também cumprimentar todos aqueles irmãos e irmãs que, por essas terras distantes, nos assistem através da internet e rogamos a Deus para que a mensagem que vai ser apresentada possa ser uma mensagem que vá ao encontro das nossas necessidades espirituais. Nós temos o hábito de várias vezes ao dia nos sentarmos para nos alimentarmos fisicamente. E é bom que o façamos e o fazemos de uma forma correta, a horas certas. E eu creio também que quando nós vimos cada sábado, e por que não dizê-lo à terça-feira, à casa do Senhor, vimos com um único propósito, que é louvar a Deus, mas também receber o alimento espiritual que tanto necessitamos. E esse alimento vem de várias maneiras, através da pregação, através também dos cânticos. Eu fico muito contente porque o hino que a Daniela acabou de cantar leva-nos precisamente para essa perspectiva de um dia nós estarmos com Cristo. O título da mensagem desta manhã, que eu escolhi, que às vezes é o mais difícil da preparação de um sermão, é Peregrinos rumo à Pátria Celestial. A palavra peregrinos para nós é muito comum, porque podemos dizê-lo que os portugueses são, por natureza, pessoas que peregrinam muito, não com este objetivo, infelizmente, com outros objetivos. Mas nós, crentes adventistas, vivemos sempre nesta perspectiva de sermos peregrinos e forasteiros nesta terra. E era importante que nós nunca perdêssemos de vista, na nossa vida espiritual, esta perspectiva de que não somos deste mundo, que estamos aqui temporariamente, uns mais, outros menos, mais tempo, outros menos tempo, mas sempre com o objetivo de que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias e vou levá-los para um momento muito especial da vida de Jesus Cristo. Ele estava prestes a terminar o seu ministério nesta terra, tinha pela frente o Calvário, o Getsema, e tinha também ao lado dele os seus discípulos. Discípulos que durante 3 anos e meio os tinha acompanhado, tinha-lhes dado formação, tinha-os ensinado para que realmente eles pudessem prosseguir o plano de Deus nesta terra. Vamos abrir, e vou ser muito curto nestes textos iniciais, precisamente em São João 17, 15 e 16. São 2 textos que se inserem precisamente nós conhecemos na oração sacerdotal. Uma oração sacerdotal porque é Jesus que está a orar, intercedendo por quem? Pelos seus discípulos. E podemos ver também nos versos mais à frente, que não vamos referir, Jesus também estava a interceder por cada um de nós. Jesus disse a sua preocupação, roga ao Pai, faz uma oração e leva os seus olhos ao céu e tem estas palavras. São João 17, 15 e 16. Não peço que os tires do mundo. Jesus diz, não peço, pede ao Pai, que não os tires, referindo-se possivelmente, com certeza, aos discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É engraçado, é interessante, porque nós, quando vamos ler a Palavra de Deus e depois temos possibilidade de ir ao comentário bíblico ou, às vezes, ao Espírito de Profecia, nos ajuda um bocadinho a compreender a intenção destes textos. E diz-nos que Jesus não pedia aos discípulos, não pedia a Deus, ao Pai, para que tirasse os discípulos do mundo. Porque, tal como Jesus, os discípulos tinham uma tarefa a desempenhar nesta terra. Jesus estava no céu, onde não havia pecado, onde não havia maldade, onde Satanás não interferia, mas veio a este mundo precisamente com um propósito. E então Jesus refere-se que os discípulos também era necessário, era importante que eles estivessem, que eles se mantivessem nesta terra, embora Jesus fosse elevado ao céu.
E o trabalho dos discípulos, tal qual aconteceu com Jesus, era realmente evangelizar o mundo, influenciar os outros a renunciar ao mundo e a evangelizar o mundo. Prezados irmãos, não esqueçamos que o objetivo, diria até que o único objetivo da Igreja nesta terra é organizada para servir. Nós não estamos aqui para nos servirmos, mas estamos aqui com o objetivo de servir os outros. A Igreja cumpre a grande comissão de Cristo de levar o Evangelho a todo o mundo, de preparar as pessoas para a sua gloriosa vinda. Este realmente é o objetivo. É o programa da Igreja Adventista, é o nosso programa. É evangelizar o mundo e é levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Há muitas maneiras de o fazer. A Igreja utiliza muitos métodos, desde a pregação, as grandes campanhas, como vai acontecer agora no próximo mês de outubro. E esses são tudo objetivos de evangelizar o mundo. E nós devemos realmente inserir as nossas vidas, os nossos projetos, nesta perspectiva. Aliás, isso dando cumprimento às palavras que se encontram em São Mateus 28, 19, que todos conhecemos, em que Jesus depois, posteriormente, já depois da ressurreição, ide, batizai, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Portanto, esta é a mensagem evangélica, esta é a mensagem da Igreja. E era importante realmente que nós nunca possamos esquecer a perspectiva da razão porque nós estamos neste lugar. Outra coisa que Jesus pedia também é que os livrasse do mal. Era a preocupação de Jesus, que os discípulos não deveriam pecar. Deve ser também a nossa preocupação maior, de todos os dias, de cada momento, pedir a Deus que nos livre do mal, sobretudo de pecar. Somos peregrinos, estrangeiros nesta terra, uma terra hostil, a caminho da pátria celestial. Neste percurso, somos amoestados a viver uma vida digna de cristãos. A vida de cristão é uma caminhada, mas é importante que essa caminhada não se faça à nossa conta e risco, mas seja uma caminhada a dois, caminhada com Cristo. Diz-nos o apóstolo Pedro, e aqui eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, em 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Todos conhecemos. Diz o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem? A quem puder apanhar, a quantos o possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. São muito importantes estas palavras do apóstolo Pedro. Pedro quis admoestar os irmãos da sua época, mas também admoesta-nos a cada um de nós. Sabem que Satanás não dorme. Diz que Satanás anda ao derredor. O pastor tem explicado muito bem este texto, já pelo menos 2 vezes que o ouvi, nas reuniões de oração, creio. Satanás anda em volta de cada um de nós, para quê? Para nos tragar, para nos enganar. É o nosso adversário. Prezados irmãos, nós vivemos realmente num mundo hostil. Se analisarmos de forma muito objetiva o momento presente, facilmente concluímos que esta casa global, que é o nosso mundo, está seriamente doente. É muito importante nós, como igreja que peregrina nesta terra, percebermos o contexto em que nós estamos a viver. Nós reconhecemos que as estruturas da sociedade estão profundamente abaladas. O lar, a escola, as igrejas,
os governos deveriam ser pilares sólidos da sociedade. E o que vemos com grande preocupação é o descrédito destas instituições que não mais estão a desempenhar as suas funções de contribuir para o normal e bom funcionamento da nossa sociedade. Por todos os lados, em todas as latitudes, soam campainhas de alarme. Vemos o que se passa na ecologia. Nós, no último mês, o mundo andou muito assustado com os tufões. E nós estamos distantes desta realidade, mas nós podemos ver através da televisão o que está a passar. A destruição, o sofrimento. Países quase destruídos, com uns minutos ou umas horas de tufões que realmente que assustaram. Mas a mim o que mais me assustou foi o comentário que pessoas balizadas deram em relação a isto. Estavam a dizer que estes tufões que aconteceram ultimamente foram de tal violência como não se tinha acontecido no passado. Isso realmente para nós que vivemos como adventistas do sétimo dia e estamos atentos aos sinais dos tempos, nós compreendemos tudo isto está a acontecer, porquê? Porque Cristo está às portas. Jesus avisou que nos últimos dias a terra, os seres humanos, realmente passariam por uma autodestruição. E isso está a acontecer. Vemos que no campo da economia também as coisas não vão bem. As guerras estão fora de controle. No campo religioso também é um sinal importante que devemos estar alerta. As igrejas deveriam, como missão principal, levar as pessoas a Jesus. O que é que nós vemos? Eu fiz uma pequena pesquisa e, se não me enganaram, existem no mundo cerca de 10.000 igrejas. Muitas delas, e sabemos, associadas a escândalos como a corrupção, a pedofilia e a outros males que não vale a pena aqui falar. Satanás usa os religiosos, usa a religião. A religião que devia ser uma coisa boa para as pessoas está também a ser usada por Satanás para o mal deste mundo e para o mal das pessoas. O termo bíblico Babilónia define bem a confusão que isto provoca nas mentes das pessoas. À luz da palavra de Deus, podemos compreender que os momentos difíceis que estamos a viver são, antes de mais, o cumprimento das profecias bíblicas que nos apontam de uma forma muito clara que estamos a viver os tempos do fim. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse. Não são coisas que nos foram escondidas, são coisas que nós conhecemos e, como dizia Jesus, vigiai, e o apóstolo Pedro também, vigiai e orai. Essa realmente é a nossa posição correta face a estas situações. Não é para nós termos medo, mas é apenas para estarmos atentos, para vigiarmos, para dobrarmos os nossos joelhos, porque os momentos em que estamos a viver e que vamos viver daqui para a frente serão cada vez pior. Portanto, Apocalipse 12:12, por isso alegrai-vos, ó céus. Eu espero um bocadinho, Apocalipse 12:12. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo o quê? O que é que ele sabe? É que já tem pouco tempo. E sabem que nós hoje há uma palavra que nós usamos muito. Quando nós temos uma tarefa a fazer e o tempo é pouco, qual é a nossa situação? Nós entramos em stress, não é? Ficamos estressados. E eu penso, este termo não é bíblico, mas eu penso que Satanás vive estressado, porque ele sabe que tem muito a fazer e pouco tempo para o fazer. E isso realmente acelera as coisas. Nós todos lembramos que o mundo, ao sair do Criador, era belo e perfeito. Os nossos primeiros pais eram seres maravilhosos, feitos à imagem e semelhança de Cristo.
Mas a partir do momento em que Satanás assumiu a liderança deste mundo, vemos que este mundo passou a ser um lugar perigoso para se viver. E não foi preciso muito tempo. Todos nos lembramos que o que é que aconteceu com Caim e Abel. E foi precisamente pela violência doméstica que Satanás procurou realmente destruir as pessoas. E eu não quero estar aqui a lembrar coisas muito tristes que acontecem isso ao nível das famílias. Mas hoje em dia, o sítio mais perigoso, isto não são palavras minhas, eu já li esta frase, que hoje no mundo o sítio mais perigoso para se viver é dentro do lar. É aí que existe a violência, e a violência agressiva. Prezados irmãos e amigos, isto é o resultado do pecado. Deus, quando criou o lar, não era para que realmente fosse isso. O objetivo de Deus, para hoje, em particular para a sua igreja, é que os nossos lares sejam o quê? Um cantinho do céu. O que é que isso quer dizer? Onde haja paz, onde haja compreensão, onde os santos anjos estejam ao nosso lado, onde nós possamos viver uma atmosfera onde se sinta a presença dos anjos no nosso lar. E vemos que Adão e Eva tiveram logo essa dificuldade. Satanás começou precisamente pelo lar. E aí os seus irmãos, Caim e Abel, os seus filhos, portanto, Caim e Abel, realmente envolveram-se numa disputa e vemos que Caim matou Abel. E, prezados irmãos, há uma palavra que nós temos repetido muitas vezes, nomeadamente na lição da Escola Sabatina do trimestre, que nós estamos na presença de um grande conflito. É uma realidade que nós não podemos deixar de pensar nela. É um conflito, e quando há um conflito, há um confronto. E este confronto, muito simplesmente, define-se em duas outras palavras: Deus e os seus anjos e Satanás e os seus anjos. E agora vamos pensar, e onde é o campo de batalha? O campo de batalha é precisamente neste mundo. As obras criadas por Deus. Deus criou tudo perfeito, os mares, as estrelas, a terra, as flores, a alimentação, era tudo perfeito. E Satanás, ao longo do tempo, tem tentado destruir as obras do Criador. Nós hoje temos muita dificuldade já em compreender como é que é possível que a alimentação vegetariana, aquilo que é natural, em muitas situações já não se pode confiar. Isso é precisamente a obra de Satanás, que está a procurar destruir a criação que Deus criou. Permitam a repetição. Mas, prezados irmãos, Satanás tenta destruir as coisas que Deus criou, mas, sobretudo, destruir a obra-prima da sua criação, que é o homem e a mulher. Quer dizer que a essência deste conflito dá-se no coração de cada pessoa. E é aí que realmente Satanás procura realmente levar as pessoas por vencidos. Resumindo, diria que a estratégia de Satanás é destruir quanto mais, melhor. Criar sofrimento nas pessoas. E que o maior de almas e pessoas se percam. Esta é a estratégia de Satanás. E parece-nos que ele realmente está conseguindo os seus objetivos. Por outro lado, o trabalho do Espírito Santo é apelar às mentes de cada ser humano para aceitarem a graça da salvação. O que é que nos diz precisamente em Romanos 8:26? Se quiserem acompanhar-me, Romanos 8:26, palavras do apóstolo São Paulo, que diz o seguinte: capítulo 8, verso 26. E aqui vemos realmente que se Satanás é poderoso, Deus é mais poderoso. Se Satanás é intenso na sua obra, o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, é muito mais intenso do que ele. O que é que diz o apóstolo Paulo? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com quê? Com gemidos inexprimíveis. Não é bom nós pensarmos dessa maneira? Temos um adversário poderoso, temos um adversário destruidor, mas Deus, na sua infinita misericórdia, com o seu poder superior, procura realmente proteger e guardar todos aqueles que a Ele se chegam. Eu fazia uma pergunta: como viver nesta sociedade caracterizada pela idolatria, pela violência, pelo ódio e pela falta de referências morais? Como é que nós cristãos podemos ou devemos viver? Poderíamos realmente entrar aqui em muitas considerações, muitos conselhos, mas eu escolhi dois personagens bíblicos, mas vamos ficar por um, porque eu vejo que a hora não nos está a favorecer. Um homem extraordinário que viveu no passado e que viveu também, e eu procurei alguém que tivesse vivido em circunstâncias difíceis como nós vivemos. E esse exemplo não podia ser outro que não fosse realmente Enoque. O que é que a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5 diz a respeito de Enoque? Diz que ele viveu 65 anos e gerou um filho. E depois disso, diz o texto, no versículo 22, que Enoque andou com Deus durante quanto tempo? 100 anos? Durante 300 anos. Podemos ir ao Novo Testamento. O que é que Judas nos fala deste homem? O livro de Judas, capítulo 1. Eu gostei precisamente em particular deste exemplo, porque nós normalmente gostamos de comparar com pessoas que estejam dentro das mesmas circunstâncias, mesmo ambiente em que nós vamos viver. Eu não sei se o ambiente em que Enoque viveu era pior ou era melhor. Sei que era mau. E eu sei também que o ambiente que nós vivemos hoje neste mundo também não é bom, é mau. Portanto, penso que é um exemplo excelente para nós. Judas 1, 14 e 15 diz o seguinte: e destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Como é que podemos rotular este homem? Portanto, Enoque, não nos parece que era um adventista? Era. Enoque era um adventista. Apesar de ter vivido no tempo do dilúvio, no tempo de Noé, e ele profetizou precisamente sobre a segunda vinda de Cristo. Não foi sobre a primeira, foi sobre a segunda vinda de Cristo. E também tinha uma noção muito clara, e dá-nos aqui uma mensagem muito clara, acerca do juízo de Deus. Que Deus castigará os ímpios. Esta é a grande mensagem realmente de Enoque. Diz-nos que, e agora vamos olhar um bocadinho mais para este personagem, diz o texto em Gênesis que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Diz-nos o texto bíblico que Enoque foi transladado para não ver a morte. Diz o texto, Deus o tomou. Não esqueçam que Enoque também faz parte do quadro de honra de Hebreus, capítulo 11. É logo o segundo a ser mencionado. E Hebreus 11:5, se quiserem encontrar, diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara.
visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Extraordinário. Deus não permitiu que Enoque passasse pela morte, pela situação da morte, pela experiência da morte. Porquê? Porque na sua vida ele agradara a Deus. A vida e o caráter, diz Ellen White, que é muito importante isto, a vida e o caráter de Enoque era tão santo que foi trasladado para o céu sem ver a morte. São palavras de Ellen White. Nunca tinha visto esta frase, tão santo. Mas Ellen White usa isso. Enoque representa o que precisa de ser a vida e o caráter de todos, se como Enoque querem ser elevados quando Cristo vier. Aqui é que está o grande problema. Aqui é que está o grande problema. E eu vou repetir esta frase de Ellen White. Enoque representa o que precisa ser a vida e o caráter de todos, se, como Enoque, querem ser elevados quando Cristo vier. Diz também que Enoque, o sétimo depois de Adão, foi o único crente antediluviano a não ver a morte. Diz o comentário bíblico que a partida de Enoque foi presenciada por alguns, tanto justos como ímpios. A sua transladação foi planeada por Deus não só para recompensar a piedade, mas para demonstrar, e isto aqui é para nós, mas para demonstrar a certeza do livramento do pecado e da morte prometida por Deus. Ou seja, por outras palavras, que a experiência de Enoque, o facto de ele ter sido transformado e levado para o céu, trasladado, vemos que é a certeza que se Deus fez isso com Enoque, também o fará connosco. O contexto da vida de Enoque, do tempo em que ele viveu, é muito importante. Nós não temos tempo para estar aqui com muitos comentários, mas nós conhecemos bem qual era a situação do mundo antes do dilúvio ou na época do dilúvio. Enoque estava rodeado de influências tão depravadas que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra para destruir os seus habitantes por causa da sua maldade e corrupção. E Deus, em Gênesis capítulo 6, diz que Deus, o Senhor, viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Prezados irmãos, a vida de Enoque é um verdadeiro exemplo para todos os crentes que esperam ansiosamente o retorno de Jesus a esta terra. Viver por completo a experiência de uma nova vida em Jesus Cristo. Enoque não passou pela experiência da morte. Não sabemos, mas eu acredito que alguns, muitos, não sabemos, da nossa geração, possivelmente gerações mais novas, também não passaram pela morte. Porque Cristo, quando vier, os que estiverem vivos, o que é que serão? Transformados num abrir e fechar de olhos. Se nós quisermos ver este acontecimento em perspectiva e viver pela fé, necessariamente, mas a vida de Enoque dá-nos realmente uma força muito grande que alimenta verdadeiramente a nossa fé. Diz o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, queria dizer que isto é um mistério, mas realmente o que irá acontecer, aqueles que estiverem vivos a quando da vinda de Cristo, serão transformados num exato momento e serão trasladados para o céu. Eu gostaria, porque é um texto maravilhoso que todos conhecemos, mas vamos ler em 1 Coríntios 15, 51 a 54. É curioso que o apóstolo Paulo diz realmente que é um mistério, porque para as nossas inteligências, para as nossas capacidades de sabedoria, nós não podemos explicar. Mas em 1 Coríntios 15, 51 a 54, diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Nem todos, na verdade, dormiremos, mas todos seremos transformados num momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. São textos extraordinários, prezados irmãos. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer um aviso a mim próprio e a todos os irmãos. Quando Cristo vier, o nosso corpo vil deverá ser transformado e feito segundo o seu corpo glorioso. Mas o mau caráter não se tornará santo nessa altura. Isto é importante. Se nós estamos à espera que esse acontecimento aconteça para que nos prepararmos, estamos perdidos. O que é que aconteceu no momento em que Enoque foi levado ao céu? Ele tinha andado com Deus quantos anos? Nós não temos tantos anos para viver, graças a Deus. Mas estes momentos em que nós vivemos nesta terra é o momento apropriado para nós entregarmos a nossa vida a Cristo. Para que o nosso caráter seja transformado. Para que possamos alcançar aquilo que Enoque alcançou. Por outras palavras, este é certamente o momento para aperfeiçoar o nosso caráter. A nossa natureza precisa de ser pura e santa. Quando? Agora. Temos de possuir a mente de Cristo, de modo que veja com prazer a sua imagem refletida na nossa alma. Isto são palavras do apóstolo Paulo. E eu pergunto, como é que é possível? Como é que é possível realmente nós termos uma vida santa e pura no mundo com estas características que nós ao momento descrevemos? Mas aqui é que está o segredo. E aqui também que está a vitória do cristão. Temos de fazer só uma coisa. Temos de decidir fazer a vontade de Deus. Aqui Deus não interfere na nossa vontade. Se nós decidirmos, com todos os nossos feitos, com as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, dizer assim, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade. E, por sua vez, Deus, através do Espírito Santo, completa a obra em nós. Portanto, prezados irmãos, Deus não força ninguém. O nosso trabalho, única e simplesmente, é aceitar Cristo na nossa vida. É pôr Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E todo o resto é o resultado do Espírito Santo em nós. Diz o apóstolo Paulo, em 2 Pedro 3,11, havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Portanto, Pedro aqui também, ao exortar as suas igrejas, também não deixa as coisas por menos. Um trato realmente santo e pio. É isso realmente que o apóstolo Paulo fala. O outro personagem que eu ia apresentar, eu vou dizê-lo porque posso às vezes aqui nos meus apontamentos referi-lo e eu não referi, que é José do Egito. Mas também posso dizer duas outras palavras. Eu admiro em particular José do Egito e acho que ele é o exemplo para nós, porque ele também viveu numa sociedade difícil. E a maior dificuldade que ele teve, em primeiro lugar, onde estava? Dentro da sua própria família, os seus próprios irmãos. Foram o maior obstáculo para José. Ele foi, pois, cativeiro para o Egito e vemos realmente como Deus protegeu aquele homem de pecar, que é o nosso tema. Ele, perante realmente a tentação da mulher do rei, o que é que ele diz? Como eu faria também o mal contra o meu Deus. Quer dizer que ele queria realmente ser honesto e tinha de ser, fazer as propostas em seu coração, ser honesto perante o seu Senhor, mas em primeiro lugar, ele de forma alguma admitia realmente pecar contra Deus.
Prezados irmãos, estes homens, tanto José como Enoque, foram realmente canais da graça de Deus. Sabem que Deus interfere neste mundo através dos seus anjos, é certo, mas muito através de cada um de nós. Cada um de nós deve ser canais pelos quais Deus possa mostrar ao mundo o seu amor e o seu caráter. O Espírito Santo está à espera de canais através dos quais possa atuar. Diz Ellen White que se todos realizassem a obra que lhes foi indicada, milhares de pessoas poderiam ser salvas. A vida destes homens notáveis estava escondido com Cristo em Deus. Aqui estava o segredo destes homens, que foram realmente verdadeiros heróis da fé. Eu vou repetir, a vida destes homens notáveis estava escondida com Cristo em Deus. E eles foram leais a Deus no meio da infidelidade, puros no meio da depravação, devotos e fervorosos quando em contacto com o ateísmo e a idolatria. Escolheram pela fé apenas as qualidades que são favoráveis ao desenvolvimento de um caráter puro e santo. Eu vou repetir. Escolheram pela fé apenas as qualidades que são favoráveis ao desenvolvimento de um caráter puro e santo. Ressalto aqui uma palavra, escolheram. Eles escolheram, eles decidiram, eles quiseram seguir aquele caminho. E diz mais Ellen White que podemos beber da mesma fonte e de força e conseguir o mesmo poder de domínio próprio e as mesmas virtudes podem resplandecer na nossa vida. Prezados irmãos, isto é uma mensagem muito positiva. Não é uma mensagem derrotista, que estamos todos perdidos, estamos todos condenados. Não, é uma mensagem de oportunidade. A fonte de força destes dois homens, podíamos falar de outros, estava escondida em Deus. E se realmente nós também decidirmos fazer a vontade de Deus, nós também poderemos ser perfeitamente vencedores em Cristo. Agarremos-nos às promessas de Deus como fizeram estes homens do passado. O salmista tem estas palavras com as quais eu vou terminar. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Davi é um exemplo também extraordinário. O mundo dele não seria tão difícil que não era, que ele era um privilegiado da sociedade, mas ele correu problemas graves na sua vida. Porquê? Porque se afastou de Deus. Mas depois que ele mergulhou no pecado, mesmo aí, ele agarrou-se à mão de Deus. E então ele tem esta petição: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Que esta seja também a nossa oração, que seja este o nosso propósito e possamos compreender que em Cristo nós podemos ser, devemos ser, somos certamente vencedores, apesar de vivermos numa sociedade hostil. Agarremos à mão de Deus, é o nosso sincero desejo para todos vós esta manhã. Amém. Para terminarmos o serviço desta manhã, vamos cantar o hino 337. Sou forasteiro aqui. Oh
Santo e bom Pai que estás nos céus, estamos felizes, Senhor, porque a tua mensagem de amor, a tua mensagem de graça, ainda está disponível para cada um de nós. Agradecemos, Senhor, por estes exemplos de homens do passado que nos provam de que o teu amor está entre nós. A tua graça está entre nós. E estás pronto sempre, Senhor, a ajudar-nos nas nossas dificuldades. Abençoa, Senhor, a nossa vida espiritual. Abençoa a nossa relação contigo. Possa ser uma relação de intimidade e que o mal não nos possa atingir. Que os teus santos anjos, Senhor, possam acampar-se ao nosso lugar, ao nosso lado. É uma promessa e que realmente nós possamos aceitá-la nos nossos corações. Abençoa aqueles nossos irmãos e irmãs que neste momento e neste lugar e também que nos assistem através da internet vivem problemas de caráter espiritual, de dúvida. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa trabalhar na mente deles e na mente de nós e nos possa convencer, Senhor, que tu estás sempre pronto a ajudar-nos e o teu objetivo supremo, apesar das ciladas de Satanás, é que cada um de nós possamos ir um dia contigo para a vida eterna. Guarda-nos e protege-nos, abençoa-nos nesta caminhada, abençoa toda a tua igreja, os jovens também. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus.